Nessa aula, vamos ver um protocolo de encapsulamento de sementes de beterraba em alginato de sódio e um protocolo de criopreservação. Temos então as sementes de beterraba, a solução de alginato a 3% em meio de cultura, a solução de cloreto de cálcio 100 milimolar e as ponteiras esterilizadas para manipulação do material. E aqui temos um frasco criogênico esterilizado que será utilizado nos experimentos de criopreservação. Na sequência, os frascos de alginato e de cloreto de cálcio são abertos e, na sequência, as sementes são removidas para a solução de alginato de sódio. A solução de alginato de sódio, agora contendo as sementes, é agitada e observem que essa solução é muito densa. Com o auxílio de uma micropipeta com a ponta cortada, serão coletadas pequenas alíquotas da solução de alginato de sódio contendo as sementes e essas alíquotas serão pingadas na solução de cloreto de cálcio. Nesse momento, deve-se tomar cuidado para não encostar a ponta da ponteira na solução de cloreto de cálcio, pois o alginato de sódio em contato com o cloreto de cálcio, ele polimeriza e ele fica sólido, podendo entupir a ponteira. O ideal é que sejam coletadas alíquotas com uma semente por alíquota cada. Assim que essas alíquotas de alginato de sódio são pingadas na solução de cloreto de cálcio, é possível observar um fino halo que se forma em torno das sementes, que é um sinal de que está havendo a polimerização do alginato de sódio. E depois de 20 minutos mais ou menos, já é possível observar a cápsula de alginato de sódio formada ao redor das sementes, pois, na medida em que ocorre a polimerização do alginato de sódio, ele vai se tornando mais opaco. Agora, no primeiro tubo criogênico, vamos transferir as sementes de beterraba que não foram encapsuladas em alginato. Observe que com o decorrer do tempo as cápsulas vão se tornando mais opacas. Agora, então, serão coletadas as cápsulas para um segundo tubo criogênico. É possível observar as sementes encapsuladas. Após 30 minutos de encapsulamento, a polimerização já é bem mais intensa e as cápsulas podem ser manipuladas com a pinça sem qualquer risco de desfazer a cápsula. Observe como a cápsula é firme e como a semente se acomoda bem no interior da cápsula de alginato de sódio. Temos agora o segundo tubo criogênico já preparado com as cápsulas de alginato de sódio. Serão agora coletadas as sementes que não serão encapsuladas
e que serão colocadas para germinar em bandejas de plástico forradas com papel toalha umedecido com água destilada. A bandeja é fechada com tampa para evitar a perda de umidade. Esse será o nosso controle não encapsulado, não criopreservado. Agora colocaremos na bandejinha para germinar as sementes encapsuladas não criopreservadas, para verificar se, quando germinam, tem a força suficiente para romper a cápsula de alginato. Observe que, em alguns casos, houve um aglomerado de alginato com várias sementes juntas, várias cápsulas de alginato unidas entre si. Isso acontece quando pingamos uma gota de alginato sobre a outra na solução de cloreto de cálcio, o que deve ser evitado. Aqui nós temos os 2 tubos criogênicos que irão para o nitrogênio líquido. Um contendo sementes não encapsuladas e outro contendo as sementes encapsuladas. Ambos são embrulhados em um pedaço de papel alumínio para facilitar a manipulação durante a imersão no tanque de nitrogênio líquido. As amostras são então colocadas no tanque criogênico, onde permanecerão por 30 minutos. Após esse período, são colocadas para germinar nas bandejas sobre papel toalha umedecido com água. Observe que as cápsulas estão congeladas e o tipo de descongelamento que vamos fazer é o descongelamento lento, que será em temperatura ambiente, já na bandeja de germinação. Então, nessa bandeja temos as sementes encapsuladas em alginato e nessa as sementes não encapsuladas. Em ambos os tratamentos foram criopreservados. E aqui nós temos as cápsulas de alginato sem nenhum material vegetal dentro, apenas para demonstrar como elas ficam opacas após a polimerização completa. Observem que as sementes não encapsuladas germinaram, tanto quando foram criopreservadas do lado direito, como quando não foram do lado esquerdo. Entre as sementes encapsuladas, as não criopreservadas da esquerda germinaram melhor do que as que foram criopreservadas da direita. E é possível observar que as sementes encapsuladas tiveram força suficiente para romper a cápsula de alginato. As raízes conseguiram perfurar a cápsula de alginato. É possível concluir também que, na ausência da cápsula, as sementes toleraram a criopreservação. Então, é possível que o ambiente úmido da cápsula tenha reidratado as sementes de beterraba,
aumentado seu teor de umidade e isso pode ter impedido a criopreservação.